Olá, estamos aqui mais uma vez reunidos para tratarmos da questão do fortalecimento das emoções, que é um projeto que é promovido pelo Núcleo Espírita Lar de Maria, no qual eu sou voluntária. Meu nome é Fátima Nogueira e hoje nós vamos falar, dando continuidade ao programa de fortalecimento emocional, nessa série que estamos utilizando como instrumento desse fortalecimento o autodescobrimento. Esse é o último vídeo dessa série e hoje nós vamos falar de um fechamento desse programa que vimos desenvolvendo já ao longo de... Esse é o 12º vídeo desse programa e hoje nós vamos tratar da infância psicológica. A infância psicológica, ela se dá porque nós temos o desenvolvimento intelectual, mas nem sempre esse desenvolvimento intelectual ele vem acompanhado do desenvolvimento psicológico. O desenvolvimento intelectual é, de certa forma, mais fácil, porque ele se dá através de estudo, através de exercícios, de leituras. Então, você vai adquirindo conhecimento e, com isso, você vai propiciando o desenvolvimento da sua intelectualidade. No caso das emoções, da área psicológica, isso requer um pouco mais de atenção do que normalmente damos a ela, porque estamos falando de um desenvolvimento que muitas vezes fica paralisado na infância, porque durante o desenvolvimento infantil, muitas vezes o ser não é estimulado, não do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista emocional. Estimulado talvez não seja a expressão melhor, talvez seja melhor a gente dizer que não houve espaço para que a expressão individual daquela pessoa em formação, daquela personalidade, ela não houve espaço para se expressar e vir a amadurecer ao longo dessa jornada. Então, quando na infância nós somos tolhidos ou temos uma educação muito rígida ou até mesmo com desatenção, acontece de ficarmos ainda, mesmo em idade adulta, nos posicionando de forma infantil psicologicamente. Como é que isso se expressa no nosso dia a dia? Quando nós respondemos às situações com reações desmedidas, com reações que não faz parte, não é condizente com a situação em si. Então, muitas vezes é de forma explosiva, agressiva, como às vezes é de uma fuga, não é? De uma tristeza profunda. Porque a criança está com medo. Aquela criança, emocionalmente, está com medo diante da situação. Então, a reação é de forma infantil. Então, por trás de uma agressividade, muitas vezes há uma criança emocional. Então, há esse contexto de agressividade
para mascarar, não é? Essa infantilidade. E ela está muito associada ao ego do indivíduo. O indivíduo, todos nós, estamos ainda muito identificados com o nosso ego. O ego é uma coisa importante, muito importante termos, mas isso nas fases mais iniciais da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, do nosso progresso. Pois no início, esse ego é responsável pela manutenção da nossa integridade física mesmo, pelas questões orgânicas, fisiológicas, tudo isso está associado ao ego. Mas à medida que vamos nos desenvolvendo, vamos percebendo que podemos ter conquistas maiores. Conquistas relacionadas ao nosso ser íntimo. Questões mais profundas. E isso se associa à nossa libertação desse ego. Não nos vamos mais identificar com o ego, que é mais primitivo, mas sim vamos nos identificar mais com o nosso eu profundo, que partiu da planície e agora se identifica com a montanha, que não está mais disposto a ser fruto ou a ser refém desse ego que lhe impõe questões puramente materiais, puramente relacionadas às paixões, aos prazeres, aos desejos, porque tudo isso nos traz sensações fortes e imediatas. Por isso a gente se identifica tanto. Mas agora a gente vai partir dessa superficialidade, que além de trazer emoções fortes, mas traz também muita perturbação, não é? São paixões perturbadoras. E agora a gente já não quer mais só sensações imediatas. Quando vamos amadurecendo psicologicamente, nos desidentificamos com essa expressão superficial e queremos mergulhar. E como estávamos dizendo, nós queremos mergulhar em águas mais profundas, onde a gente vai ter conquistas muito maiores. Então nós abrimos mão da perturbação, do sofrimento, da tristeza, do medo, em detrimento da harmonia, da felicidade, da alegria que essa conquista nos traz. E é por conta dessas conquistas que nos arvoramos ou nos empenhamos para vencermos esses obstáculos dessa criança para nos tornarmos maduros psicologicamente. Então, esse esforço, ele vai se dar com o enfrentamento, com a vontade do indivíduo que quer amadurecer e quer enfrentar essa criança. Decididamente, quer passar desse estágio de criança para o estágio de adulto psicologicamente. Isso é uma decisão pessoal, individual. Ninguém pode fazer isso por nós. Cada um de nós vai ter ao seu tempo essa vontade, mas é muito importante que nós nos saibamos que isso existe, que isso ocorre e que nós estamos com essa bagagem, não é? Que muitas vezes não percebemos, não entendemos, não sabemos. Daí a importância do autodescobrimento. E é por isso que esse autodescobrimento nos trará
essa harmonia, essa alegria, que não é uma alegria eufórica, mas é uma alegria de satisfação plena. Então, esses conflitos que têm raiz lá no período da infância cedem lugar à segurança de comportamentos de afetividade que trazem para a gente o alto amor, bem como o amor ao próximo. Nessa maturidade é que temos condição de nos amarmos e de amar o outro, mesmo diante das nossas fragilidades, das nossas deficiências e das deficiências do outro. Não somos perfeitos, nem o outro também o é, mas agora somos maduros o suficiente para identificar isso, e o mais importante é que a gente passa a ter um entendimento maior da própria existência, da própria vida e da importância disso diante da nossa vida. A importância de compreendermos a vida como um fio que liga a distâncias muito maiores do que a gente imagina, porque somos eternos e integrais. E por isso, nossas existências não precisam estar pautadas em questões tão seccionadas daquele momento, daquela hora, daquela sensação, tudo transitório. Nós precisamos ter a visão materialista para a nossa existência do dia a dia, mas precisamos ampliar essa visão com outras visões mais amplas, mais completas, para que a gente não fique vendo só uma partezinha de nós. Nós somos muito maior do que pensamos ser. E essa reflexão acerca desse objetivo da vida é importante e eu diria até imperativo nesse amadurecimento psicológico, o amadurecimento psicológico que estamos falando. Então, é um fator indispensável para que a gente conquiste essa harmonia do indivíduo que se abre para o seu eu profundo, saindo da superficialidade do ego e mergulhando em si mesmo. Com essa realização, as circunstâncias perdem esse caráter perturbador, não é? Porque a cada momento achamos que não vamos dar conta das coisas, tudo nos perturba. Vivemos em estado de alerta, com a expectativa de que coisas aconteçam e nos destrocem. Então, com essa maturidade, com essa percepção de quem nós realmente somos, nos tornamos muito mais fortalecidos, muito mais firmes, não é? Ao ponto de não é o vento que vai me levar, não é as intempéries, não é? Podemos ser até como aquele coqueiro que parece frágil, mas que o vento dá, ele se enverga, mas retorna à sua posição. Então nós somos esses seres que temos capacidade de passar pelas situações sem esse desespero, não é? Sem essa angústia que muitas vezes nos sentimos reféns dessas situações, porque ainda estamos muito baseados no ego, somos egocêntricos, achamos que tudo que acontece tem a ver conosco. Tudo o que acontece em torno de mim tem a ver comigo, e isso é uma visão infantil. Nós podemos conquistar outros
patamares na nossa existência. E com isso nos abrirmos para esse eu profundo e recebendo, não é? Conquistando novas coisas e esse programa de conquistas que vai nos elevando em patamares diferentes, vai nos abrindo para novas possibilidades e nós vamos nos tornando mais abertos ou mais propícios a essas conquistas. Então vamos abandonando as regiões sombrias dos conflitos degenerativos e que esse período demora largos tempos e nós vamos começando a fruir o bem-estar sem receios, porque o ego cede lugar a outras conquistas. E nesse processo podem haver recaídas. É natural, porque nós ainda estamos nos adaptando a essa nova visão. Lembra, estávamos na planície, estamos subindo a montanha. Nesse subir da montanha, tudo muda. A nossa perspectiva, o nosso olhar, tudo muda. E nós ainda passamos um período de adaptação a essa nova forma de enxergar o que está além. E caímos sim. Em alguns momentos voltamos a agir da forma antiga. Mas é só um período, é natural. Vamos continuar firmes, não é? Nesse propósito. E o ego vai sim travar lutas no campo das paixões por conta exatamente dessas sensações que ele gera e a gente fica ficamos suscetíveis a retornar, ao retorno. Mas a cada conquista nós vamos nos fortalecendo. E é necessário esse esforço da decisão para eleger entre o que temos, que é essa planície de desilusões, de frustrações, e o que pode ser alcançado, que é o cume da montanha. Então a gente vai decidir entre esses dois pontos e vamos eliminando os condicionamentos negativos, inquietadores, e vamos trocando por novos, que são libertadores, e assim vamos libertando esse eu profundo que está escravizado aos instintos. Então, sabe aquela vontade de comer as coisas que fazem mal à nossa saúde? Vamos nos libertar dessa vontade, porque nós vamos colocar a nossa razão primeiro. Vamos pensar, não, isso não me faz tanto bem. Vamos comer o que nos faz bem. Ou aquelas relações interpessoais que nos fazem tanto mal. A gente vai parar e vai dizer, mas por que esse tipo de relação? Podemos ter relações melhores. Então é isso, a gente vai buscando essa forma diferente de agir, de ser, mas isso requer empenho, requer nossa atenção e requer também nossa persistência, não é? Então nós vamos nos disciplinando nossa mente, nossa forma de pensar, nossa vontade de compreender essa proposta, né, da vida, dessa marcha para essa unidade que somos nós, e desenvolvendo esse potencial
enquanto que o ego começa a se esfacelar e a degradar, perdendo esse poder que tem sobre nós, não é? Então, essa libertação, que passa a ser a libertação pessoal, ela vem a partir dessa visão transpessoal, não é? Que é uma visão mais ampla do ser. Nós não somos a matéria que podemos ver, tocar, mas nós somos seres espirituais e eternos. E é nesse momento que conquistamos esse si, onde ele vai romper com essas amarras que o ego nos impôs e vamos ter novas perspectivas muito mais amplas, não é? E de realizações profundas. Sabe aquelas realizações momentâneas que nos traziam aquela alegria, que era extravagante, já não fazem mais tanto sentido porque aquilo é tão efêmero, tão passageiro e quando passa nos sentimos frustrados, porque na verdade nós queremos, profundamente estamos buscando essa conquista dessa harmonia mais plena. E essa libertação pessoal recupera essa percepção profunda, porque supera o ego. E o espírito é quem vai triunfar. E nos liberta dessas paixões perturbadoras, anestesiantes e escravizadoras, para nos proporcionar relações mais profundas de amor, de compreensão, de compaixão. E assim esse ser liberto tem espaço para seguir adiante sua jornada, seu caminho evolutivo, se identificando agora não mais com a matéria, mas sim com essa sublimidade, com a divindade de onde partiu e para onde todos nós estamos direcionados para retornar, que é a perfeição da fonte criadora. Então, ficamos hoje com essas dicas, com essas orientações, que Deus possa nos abençoar, que tenhamos a capacidade e a coragem de nos enfrentarmos, não é? Quanto crianças psicológicas, para nos tornarmos amadurecidos psicologicamente e nos tornando capazes de conviver no nosso dia a dia com muito mais maturidade e muito mais harmonia. Que Deus nos abençoe e que sigamos esse caminho, essa linda jornada do autodescobrimento. O programa Fortalecimento Emocional continua, já estão programados outros vídeos para a nova série que começa nos próximos 15 dias. Que Deus nos abençoe, que sejamos fortes o suficiente e maduros para seguir o nosso desenvolvimento de forma brilhante, como nos é permitido. Que assim seja.